pessoal, me chamo Beatriz Batista e hoje irei falar o conceito das fusões inorgânicas. As fusões inorgânicas, elas são grupos de substâncias químicas inorgânicas que geralmente não contêm carbono em cadeias, que compartilham propriedades e reatividades semelhantes. E suas 4 principais fusões são ácidos, base, sais e óxidos. Olá, eu sou Bea e eu vou falar sobre as bases, os sais e os óxidos. É um resuminho deles aqui pra vocês, só pra terem uma noção. Vamos lá então. Os sais, eles são compostos iônicos formados pela reação entre o ácido e uma base, resultando na neutralização do ácido e da base. Exemplos bem claros desses são o cloreto de sódio, o sulfato de cobre e o nitrato de potássio. O cloreto de sódio, só para vocês terem uma noção, assim, de uma maneira bem simples mesmo, é a água sanitária que a gente usa em casa praticamente, né? Que inclusive é ótimo para higienizar salada, mas lembre-se de olhar na embalagem para ver se tem lá que pode ser higienizado saladas. Então, bora para as bases agora. As bases são substâncias que aceitam prótons, aumentando o pH da solução e também conhecidas como alcalinte. Exemplos delas são o dióxido de ácido, o dióxido de cálcio e a amônia, que também é usado em produtos de limpeza. Os óxidos, já agora, são compostos formados por oxigênio e outros elementos. Ou seja, eles reagem com a água formando bases como o óxido de cálcio. Isso eu estou falando dos óxidos básicos, porque por ele ser composto por vários elementos, ele tem alguns tipos, né? E o que eu acabei de dizer para vocês são os óxidos básicos. Os óxidos ácidos eles já reagem com a água formando ácidos como o dióxido de carbono, que a gente conhece bastante. Os óxidos neutros não reagem com a água, como por exemplo o óxido de alumínio, né? Que é um exemplo do óxido neutro. Exemplos no geral são óxido de ferro, óxido de zinco e óxido de siríaco. Assim, são substâncias que elas não são tão encontradas no nosso dia a dia, porém elas fazem parte da biologia da natureza como um todo. Já os ácidos, eles são substâncias que doam prótons, diminuindo o pH da solução. Exemplos deles são o ácido clorífico, o ácido sulfático e o ácido acético. As propriedades gerais deles são corrosivas e tem um sabor azedo que pode ser perigoso em altas quantidades, tá bom? Em resumo, e no geral, assim, de tudo que eu falei para vocês até agora, essas substâncias têm propriedades químicas distintas e fundamentais para as reações químicas industriais e biológicas. E é isso. Se vocês gostaram, um beijo. Nomes e conceitos relacionados. Chuva ácida. A reação de óxido de enxofre e nitrogênio com a água forma ácidos que precipitam, causando danos ambientais. Efeito estufa. Gases como dióxido de carbono, CO2 e óxido de carbono, CO, são dióxidos que contribuem para o efeito estufa e o aquecimento global. Eutrofização. A presença excessiva de nutrientes, muitas vezes de forma de sais, em copos d'água, causa a eutrofização, o processo que prejudica o ecossistema aquático. Olá, me chamo Júlia Gabriela e irei falar sobre as aplicações práticas. Há apenas 3 tipos delas: o monitoramento ambiental, o controle de poluição e soluções para a gestão de resíduos. Irei começar falando sobre o monitoramento ambiental, que é praticamente a química ambiental. Ela utiliza funções inorgânicas para entender como a química, os produtos químicos, né, entram no ambiente e quais são seus efeitos. O controle de poluição, ele compreende o comportamento desses compostos, que é essencial para o desenvolvimento de tecnologias e estratégias que tentam reduzir a poluição e preservar o meio ambiente. Soluções para a gestão de resíduos. É praticamente uma análise das funções inorgânicas. Também auxilia na busca por soluções para o lixo, como a reciclagem e o tratamento de resíduos.